Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal. Eu me chamo Aline Duarte, e hoje eu vou estar gravando um vídeo que fala sobre o quê? Sobre a fé. E o título desse vídeo hoje é: o que é a fé? Como aumentar a minha fé? Já se fez essa pergunta? Já se questionou se você tinha fé? Se ficou curioso, quer saber mais, acompanhe esse vídeo aqui até o final, que você vai assim se surpreender com você mesmo, com as suas questões, suas perguntas. E por muito tempo eu achava que eu não tinha fé. Eu aceitei a Jesus, me converti, mas eu ficava numa crise comigo mesma. Que em algumas situações em que eu me via, eu falava: meu Deus, mas como assim? Eu não tenho fé. E às vezes até o inimigo agia assim para acusar: cadê sua fé? Isso e aquilo. Não sei se você já passou por isso. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida em que você não se achou com fé? Aí você pode me perguntar: fé? O que é a fé? E como assim o título? Como aumentar a minha fé? Vamos começar? Antes de começar a entrar aqui na mensagem que eu vou falar, gostaria de pedir desculpa a vocês aí que fiquei alguns dias sem postar vídeo aqui, mas estou voltando. Você sentiu falta aí? Sentiu falta? Comenta aqui, sentiu falta. Mas vamos seguir junto. Me acompanhe aqui. E eu creio que Deus vai falar com você. Esse vídeo Deus falou muito comigo, tem falado. A verdade é que Deus já ministrou os versículos que eu ia usar aqui. Deus já falou comigo há muito tempo, que já era para mim ter gravado esse vídeo e eu não gravei. Estava ainda perguntando assim algumas coisas a Deus, perguntando como eu vou falar sobre isso. É isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Porque cada vídeo que eu trago aqui, antes de eu falar com vocês, eu falo com Deus. E assim eu acredito que Deus vai falar com você, porque Ele falou comigo. Amém? Vamos lá. Então, vamos tomar água aqui. Como eu já falei, esse vídeo vai ser sobre a fé. O que é a fé? Como aumentar a minha fé? Então, vamos lá fazer a nossa o quê? Nossa pesquinha da Bíblia. O que é a fé? Antes de tudo, antes de você falar: eu quero aumentar a minha fé, como ter mais fé, vamos ver aqui na Bíblia o que é a fé. Se você quiser conferir depois na sua Bíblia, ou até agora mesmo, dá uma pausa aí, olha. Em Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Viu? Ou, sim, como assim? Das coisas que se espera que não se vê? Ou seja, a fé não é algo que você pode pegar. Fé é algo que você tem que acreditar, mesmo que você não esteja vendo nada. Você olha, tá nada acontecendo, tá tudo parado, tudo escuro, mas aí é aquela coisa que você não é que vê, é que você espera. É que você, mesmo que não esteja vendo nada, mas você passa a acreditar. Eu estava lendo também o significado, segundo aqui é o significado, a gente vendo na Bíblia, no dicionário tem, que é a crença em coisas religiosas, ou coisas que você acredita, porque não depende do mundo físico, depende do mundo espiritual, do nosso emocional, da nossa mente. Mesmo quando a gente não está vendo algo, a gente acreditar que existe. E assim, já falando que a fé, a gente descreveu aqui, aí você pode falar, como aquela vez como eu falei, que eu no início, logo assim, quando eu me converti, eu me vi assim: mas como assim? Eu não tenho fé. Você pode estar perguntando: e eu não tenho, minha fé é pequena, eu não tenho fé, como assim? Como aumentar a minha fé? Eu queria ter mais fé, mas eu acho que eu nem tenho fé. E dei mais um pouquinho de água aqui. Queria te falar que não é só você que pensa assim, não foi só eu que pensei assim. E já adiantando que eu descobri que eu tenho muita fé.
Mais pra frente eu vou falar. E não é normal você pensar isso. Mas não é normal você se conformar com isso. Faça como eu fiz, que eu fui buscar, fui atrás para saber como era a fé. E se eu tinha fé, porque o inimigo usava, você não tem fé e tal. E não é só eu e você que se sente assim. Tudo bem? Quero te mostrar aqui na Bíblia um exemplo de uma pessoa que tinha tudo, não vai se escandalizar. Mas os apóstolos, aqueles que andavam lado a lado com Jesus, o Filho de Deus, vendo os maiores milagres nessa terra, os apóstolos um dia, em Lucas, um dia, os apóstolos se questionaram que, devido à situação que estava acontecendo ali com Jesus, e Pedro chegou e perguntou, até quantas vezes devemos perdoar? E Jesus falou, até 70 vezes 7. E eles achou aquilo um absurdo. Como perdoar, ou você pode questionar como isso vai acontecer, como esse milagre vai acontecer de tão absurdo. E de algo que você não consegue ver a saída. E Pedro fez o que eu e você deve fazer. Que foi lá em Lucas 17, no versículo 5, que eles disseram assim, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus não recriminou ele no sentido de falar, como assim você não tem fé? Ele falou, ele entendeu Pedro. Ele entendeu naquele momento que Pedro foi humilde. Pedro chegou e pediu para Jesus aumentar a fé. E ele fala, se tiverdes fé, ou seja, Deus estava falando aqui, que você tenha uma fé pequena, do tamanho de grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente que na nossa mão é pequenininha. Mas também sabemos que quando essa semente é colocada na terra, quando ela cresce, ela também vira uma árvore capaz de gerar sombra até para outros animais. Ela cresce. E assim é a nossa fé. Não importa se ela está pequena, o importante é você ter. E se você está achando que não tem fé, peça a Deus. Pedro pediu a Jesus. Pedro podia ter se calado e ficado com vergonha, se esconder e continuar com aquela dúvida, mas como isso vai acontecer? Não, Pedro foi humilde. Se ele achou que não tinha fé, ele foi e pediu a quem podia dar a fé. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E Pedro foi o quê? Inteligente naquele momento. Ele foi pedir a quem podia ajudar ele. Então, se você até hoje não se considerava uma pessoa de fé, você achava que todas as outras pessoas tinham fé, menos você. Bebi mais água. Menos você. E que por isso você não era merecedor de Deus, ou que as coisas não iam acontecer com você, faça como Pedro. Peça hoje fé a Deus. Que foi isso que ele fez. Ele chegou até Jesus para pedir a fé. E também o outro tema que eu estava falando aqui é o que é a fé e como aumentar a minha fé. E aí? Tá achando que tá com pouca fé? Não tá vendo os montes se moverem ainda? Aqui, ó. Mais um versículo da Bíblia. Sempre os vídeos, a maioria dos que eu faço aqui, vai ter, sempre eu vou estar lendo, vou estar explicando alguma coisa, vou falando o que eu entendi, que eu acredito que vai acrescentar na sua vida. Em Romanos, livro de Romanos. Como eu falei, né? Como aumentar a minha fé? Eu questionei a Deus, eu via no momento da minha caminhada que eu queria que eu tivesse mais fé. Assim como Pedro pediu a Jesus, e eu não me conformei. E eu achava mesmo, por muito tempo eu achava que eu não tinha fé. E assim eu acredito que algumas pessoas também se questionam às vezes, por não ver as coisas acontecerem como querem, por se sentir muitas vezes inferior aos outros, que vê a pessoa ora lá, um milagre aconteceu na vida de não sei quem, de fulano, na sua não. Mas tenha fé. Tenha fé. Então vamos ver como aumentar essa fé. Que diz assim, para a gente aumentar.
De sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé? Peça a Jesus. Quer aumentar a sua fé? Palavra de Deus. Vá na Bíblia, busque, leia livros que falem sobre a fé. Peça a Deus como Pedro fez. E também nessa caminhada, quando eu estava logo no início da minha caminhada, eu ficava, meu Deus, eu quero ter mais fé. Eu via tanto o povo da Bíblia, o povo cheio de fé, e eu estava precisando. Eu queria mais, eu não aceitava continuar do jeito que eu estava. E eu fui pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. E eu descobri também que a fé é um dom de Deus, também é um dom do Espírito. Assim como tem o dom de profetizar, que hoje em dia a gente, quando está na igreja, quem já é cristão, o que é mais comum é o dom de falar em línguas, o dom de interpretar, o dom de curar, que é o que a gente mais busca, mas tem o dom da fé. Não vou entrar aqui no tema dos dons do Espírito, mas só para te falar que também a fé é um dom. E assim como você pede o dom da cura, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar, o dom de curar, estender a mão, curar, peça o dom da fé. Porque com a fé, você pode fazer o que Jesus falou, que se a gente diz com a fé do tamanho do grão de mostarda, dizer ao monte para ele passar para lá, ele vai passar. Imagine. Só para confirmar, em 1 Coríntios 8, que diz assim, aqui falando sobre os dons, só para você ver que a fé é um dos dons do Espírito, que diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outra pelo mesmo Espírito a fé, a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, como eu estava falando. Ou seja, se a fé é um dom, você pode pedir esse dom a Deus. E ele vai olhar também as suas necessidades, como você vai usar a fé, você vai glorificar o nome dele através da sua fé? Se você quer, peça e ele vai te dar. Como eu falei aqui no início, eu achava que eu não tinha fé, eu queria aumentar a minha fé. E eu descobri que minha fé era pequena assim, mas eu fui buscando a Deus pedindo. E como eu descobri que minha fé estava, ainda precisa mais, mas que a nossa fé nunca vai parar. Não pode ficar estagnada, não, a gente tem que estar sempre buscando. E eu lembro que eu não me sentia uma pessoa com fé, uma pessoa de fé. Mas quando eu fui passando por situações onde, por exemplo, estava tudo desabando à minha volta, tudo confuso, estava em meio a problemas, em situações difíceis, eu comecei a perceber que eu já não estava como antes no início, que eu não estava do mesmo jeito em relação à fé. Hidratar a garganta. Eu comecei a perceber que eu já estava tendo uma comunhão com Deus maior, que eu já estava tendo a fé maior. Como eu descobri isso, como eu falei, em meio às dificuldades, em meio às lutas, naqueles momentos mais difíceis. Eu lembro mesmo quando eu descobri, que eu já tinha até falado aqui, eu descobri que eu estava com câncer e tal. E de início veio aquele medo, e se eu morrer e tal. Mas aí que eu vi Deus assim de forma maravilhosa na minha vida, me mostrando, ele me trouxe à memória que a minha fé tinha aumentado. Quando eu consegui a paz para passar por tudo isso, eu comecei a crer que Deus podia me curar na hora que ele quisesse, e ainda se não curasse, ainda se tivesse outras situações, eu comecei a crer que ele podia todas as coisas. E que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez milagre, era o Deus que podia agir na minha vida. E aí eu tive paz, sabe? Uma paz assim, a tranquilidade, que as pessoas não acreditavam quando falavam, tá fazendo tratamento, não sei o que você tem. Quando eu contei, as pessoas até se assustaram, que eu não contei de início para todos. Mas porque Deus me deu paz. Em meio a tudo isso, em meio a tudo que eu estava passando, eu percebi